Fala galera, vim aqui resolver essa prova da iPhone, né? Foi escolhida na enquete. Tentar resolver da forma mais sucinta possível pra não rolar nem confundir a cabeça de ninguém, tá? É, só falando de antemão que eu não sou nenhuma professora, só sou mais uma estudante e decidi gravar, enfim, resolvendo prova antiga de inglês pra ajudar o pessoal só, tá? Então vamos começar, né? Questão 1. Prova de 2025 com entrada em 2026. Choose the option with the grammatically correct sentence. Letra A. People have always been very kind with me. Não é with, não. É kind to. Né? Letra B. Our boss will live to see a big increase of productivity. Não é off, é in. Letra C. Who's the man dressed with green? With, não. In green. Letra D. I'm not bad in mathematics. Não é in, é at. Letra E. She will agree to your suggestion if you reduce the price. Sim, tá? Por quê? Por que essas questões aqui são diretas, simples e diretas? Porque é regência. Regência é decoreba. Eu anotei aqui no canto, para você ter mais ou menos uma noção. Ó, que nem na letra A. Kind to me. Pode ser kind to respectful, usando o to como né, regência, né? Você é generoso para alguém. Ser bom para alguém, ser respeitoso para com alguém, entendeu? Então é nesse sentido. Na letra B, quando ele diz increase in productivity, poderia o decrease também poderia levar o in como regência, tá? Na letra C, who's the man dressed in yellow? In yellow não, in green. Se refere à cor, a maneira que ele está vestido, a cor que ele está vestido. Então, dressed in something, dressed in some color, tá? Na letra D, quando ele diz I'm not bad in mathematics, errado, é bad at. Você é bom em algo, você é ruim em algo, tá? Aqui no caso é bad at. Na letra E, poderia ser tanto o agree e o disagree usando o to de regência, tá? E uma observação na letra C, esse verbo dress aqui, ele pode ser acompanhado de outras preposições. Ah, cheguei a apagar, mas enfim, o dress pode estar acompanhado de in, tá? O in se referindo à cor. Dress também pode ser for, tá? Que aí vai se referindo a uma ocasião, assim, dress for dinner, lunch, tananã, tá? E tem o dress down, tá? O dress down seria o oposto de dress for. Dress down seria se vestir fora ali do código de vestimento, tá? Então seria fora da ocasião, tá? Isso daqui é só uma curiosidade, não é necessariamente importante você saber desses outros, mas é só pra, enfim, caso de dúvida, né? Na questão 2, read the sentences below and choose the option that is grammatically correct. Outra de gramaticalmente correta. Remember always to call him on Saturdays. Esse remember always tá errado, tá? O always tem que vir primeiro. Always remember, tá? A inversão tá errada. O advérbio tem que vir primeiro nesse caso. Porque tá no sentido imperativo, tá? B. Tired though he was, he went on studying. Essa aqui tá certa. Porque sentido de concessivo aqui poderia ser, por exemplo, although, ou vamos supor, even though, né? Even though, também é sentido concessivo. Então, vamos supor, although ou even though he was tired. Aqui, he went on studying. Então, apesar disso, ele continua estudando, né? Apesar de estar cansado, ele continua estudando. Então, essa inversão aqui tá correta, tá? Ele tá pedindo a correta? Já é seu gabarito. Mas vamos analisar o resto. A letra C. Here your shoes are. Não, é here are your shoes. O are tem que estar aqui e your shoes tem que estar depois, tá? O here tem que estar, o are tem que estar perto do here, tá? Do advérbio. Tá errado. A letra D. It was an educational old idea. Está errado, tá? A posição dos adjetivos. E eu trouxe essa tabelinha aqui pra te lembrar, né? Da ordem, né? Os ascomp. Por que aqui tá errado? Porque aqui tem que ser o old na frente, tá? Do educational. Old e depois que é o educational. Porque old é o quê? É o age, tá? Old age. E educational é o propósito, tá? É o purpose. Então, propósito educacional. A ideia com propósito educacional. Então, uma velha ideia com propósito educacional. Tá? Isso tá errado, tá? Letra E. They are too strong-minded people to give up. Essa daqui poderia confundir o pessoal, porque você pensa, pô, não tem nenhum erro de concordância ou de regência, né? Mas aqui tá na
colocação dessa palavra aqui, people. Isso daqui é uma redundância. Porque quando ele fala, eles são pessoas, tananã, é uma redundância porque they já é pessoas, tá? Então, ou seria, por exemplo, they are too strong-minded to give up, ou não teria outra opção, tá? Teria realmente que, se quisesse que essa frase fizesse sentido aqui, teria que tirar o people, tá? Porque é redundante falar isso. Tá? Essa daqui foi sacana, mas essa daqui tá errada, tá? A 3 tá na outra página. Tá aqui, tá. Choose the correct option according to the text. Letra A. The fact that the universe might not behave in a way that is both local and real is considered a comforting discovery. Não é comforting, não, tá? Porque no primeiro parágrafo ele fala. Aqui, ó. Fala de ser unsettling discoveries, tá? Isso aqui tá errado. Unsettling é desconfortante. Aqui tá falando que é confortável. Não tem nada de confortável. Na letra B, quantum foundations have never been regarded as non-scientific. Non-scientific. Never been. Deixa eu ver. Porque ele fala de filosófico. Uma parte ele fala. Ah, aqui, ó. Filosofia no melhor e crack pottery no pior. Crack pottery é pseudociência, tá? Pseudociência. Esse termo estranho é pseudociência, que ele quer significar. E ele fala, were often treated. Então, se were often treated, often, frequentemente, é diferente de never. Ele tá falando que é never. Tá errado. Não é letra B, não. C. The theoretical underpinnings of research carried out by John Clauser, Alan Aspect e Anton Tanana were not established in the 21st century. Essa tá certa. Essa tá certa por quê? Porque aqui, ó, mais pra cima, ele fala de, as foundations, laid the foundations in the early 1960s, tá? E que ele realmente menciona os 3 físicos, tá? E não diz nada de século XXI, tá? Quando ele diz de 2022 aqui, é do Prêmio Nobel, não tem nada a ver com o que foi estabelecido, tá? Não é no século XXI, or not. Ah, então tá correto, realmente. Ó, as underpinnings, theoretical underpinnings da pesquisa, tá? Então as bases ali teóricas da pesquisa realmente não foram estabelecidas no século XXI, tá? Foram estabelecidas, novamente voltando aqui, no início dos anos 60, tá? Ó, foundations. Foundations é a mesma coisa que underpinnings, tá? Sinônimo. Então essa letra C, correct. Tá? Letra D. Local relates to the intrinsic properties of an object as they are accurately observed. Cara, não. Tá misturando alguns conceitos, algumas características aqui que foram. Aqui, ó. Isso aqui tá no primeiro parágrafo. Tá falando, ó, do real, ó. Real means that objects have definite properties independent of observation. Aí aqui tá falando do local. Means that objects can be influenced only by their surroundings and that any influence cannot travel faster than the light. E aqui tá falando o quê? Ó, definite properties tá falando do real. Aí aqui tá falando, ó, local intrinsic properties. Intrinsic é definite. Mas aqui ele não tá falando do local, tá falando do real lá no texto, tá? Aí ele diz aqui também, of an object as they are accurately observed. Não tem nada que tá sendo puramente ali observado, tá? Principalmente quando ele diz do local, não tá falando disso. Ele tá misturando elementos aqui das características do real. Aqui, quando ele fala de independent, aqui ele já fala que é accurately observed, e lá tá falando que independente de observação, e aqui já tá falando outra coisa. Não é esse, tá? Não perca tempo nessa alternativa. Estou explicando para você entender mesmo, tá? Essa letra aí que é chatinha, mas eu vou destrinchar ela. Ele fala: The demise of local realism has made people angry because local realism is diametrically opposed to what we experience in daily life. Quando ele diz aqui local realism, ele quer se meter mais a crença popular, tá? Ele tá dizendo que isso é oposto ao que a gente experiencia na vida ali diária. Como que uma crença popular seria oposta, tá? Então, isso daqui, cara, isso aqui tá errado, principalmente, ó, porque tem uma parte que confunde aqui. Vou te mostrar por que confunde. Porque nesse segundo parágrafo aqui, ele diz, ó, deeply contrary to our everyday experiences. Ele fala de this, você não sabe o que é this.
Mas aí você continua lendo e você vê, ó, sobe aqui, aí você vê, ó, the demise of localism. Você pensa, pô, ele tá realmente certo, né? Nessa daqui, quando ele fala the demise of localism. Não, cara. Mas o que ele tá falando? Que é diametralmente oposto? É o localism, não é o demise. Demise seria no tipo, sentido de falha, tá? Esse localism tá errado. O que é realmente diametralmente oposto ao que é experienciado ali na vida diária é, é o que tem base na física quântica, que ele diz aqui, ó. Isso daqui, esse parágrafo todo, né, em específico. Mas aqui, ó, vou colocar em outra cor, quando ele diz investigations, outra cor, investigations at the frontier of quantum physics have found that these things cannot both be true, tá? Então, ele nega isso daqui. E esse this se remete ao que? Essas investigações da física quântica, tá? Então, quando ele diz aqui local realism, se fosse investigações ali da física quântica, estaria correto, tá? Então, realmente esse daqui tá. Essa é a errada. A4 agora. In academic positions, indulging such investigations were nearly impossible to come by. The word indulging can be correctly replaced with no change in meaning by indulging. Aqui tá no sentido de apoiar, tá? Indulging, apoiando. Então, o que for o oposto disso a gente acorda. Porque ele quer que não tenha mudança no significado, tá? Suppressing, suprimindo, não. Restraining, restringindo, não. Denying, não. Recusando, não. Que tá apoiando. O que ele vai recusar? Supporting, sim. Tá no sentido de apoiar. Echo, withholding. Withholding, no meu sentido da C, tá? De recusar, não tem nada a ver. Supporting é realmente no sentido de suporte, não é de suportar, mas cuidado com o falso cognato, tá? É no sentido de apoiar. Então é realmente a D. Nessa 4 aqui. Na 5, As Albert Einstein once bemoaned to a friend, tananã, aqui continua, né? Mas a gente não precisa de mais contexto para destrinchar. Por quê? Porque bemoan pode significar, ó, vou colocar aqui em cima, bemoan. Pode significar reclamação, né? Mas aqui como é o verbo, to bemoan, reclamar. Mas é no sentido mais melancólico, então seria lamentar, tá? Lamentar-se. Lamentar-se. Então, vamos procurar por isso nas alternativas. Means, que é o que significa, né? To complain or express sadness about something. Sim, tá. Expressar tristeza é realmente lamentar-se. Então, realmente essa é a letra A, mas vamos analisar o resto. Letra B. To show that you really mean the opposite of what you're saying. Não, a gente não tá falando de significar o oposto do que tá dizendo, mas sim expressar tristeza, expressar lamentação. Não tem nada a ver. Letra C. To express admiration and approval for something or someone. Não, não quer expressar admiração e nem aprovação por algo ou alguém, tá? Ele tá falando de lamentar. Lamentação é coisa triste, coisa melancólica. Letra D. To speak very quietly using the breath but not the voice so that only the person close to you can hear you. Aqui ele está descrevendo uma coisa que nem tem necessidade, porque nem falando de maneira mais quieta, mais suave. Bimon quer dizer isso, entendeu? Isso daqui não tem nada a ver, tá? Não tá falando da forma que se fala, mas está falando do ato de lamentar, tá? A echo. To shout something or make a loud noise, usually when you're angry, in pain or excited. Shout é gritar. E aqui ele tá falando de lamentar. Aí aqui, gritar em algo, enfim, gritar algo ou fazer um barulho alto. Especialmente quando você tá bravo, em pain, ou assim, tristeza, em dor, né, em momento de dor, ou animado. Não. Aqui a gente tá falando sadness, tá? E in pain é diferente de sadness um pouco, porque aqui tá falando de lamentação, aqui não tá falando de. Aqui tá falando de dor, aqui tá falando de lamentação. Aqui é mais em dor física, mas a gente não quer dizer disso, tá? Não perca tanto tempo nessas questões, vá direto no significado mais, enfim, preciso, tá? E não se perca na D, porque a D pode ter mais palavras aqui, mas não é necessariamente a correta, tá? Agora a questão 6. Isso daqui é de interpretação. Choose the correct option according to the text. Tá?
Transactional jobs entail the idea of ensuring the employee's sense of worthiness. Ensuring, garantir. Quando ele diz aqui transactional jobs, se você voltar no contexto aqui, ó, mais no início aqui, ele diz, ó, transactional, tá no sentido de puramente monetário o trabalho, ó. People worked and got paid money to live with no greater purpose required or expected. Ou seja, não tinha propósito maior que isso, a não ser trabalhar e ganhar dinheiro para sobreviver, tá? Então, quando ele diz transactional aqui, sentido puramente monetário, tá? Puramente monetário, sem garantir mais nada ao trabalhador, a não ser a questão do dinheiro, tá? Ele diz aqui que esses tipos de trabalho, puramente monetários, enforçam essa ideia, né, de senso de valor. Não. É mais no sentido de negar. Então aqui não seria ensuring, seria neglecting, tá? Que trocou. Neglecting. Na B. Most members of Generation Z believe purpose outweighs pay. Isso daqui tá correto. Isso daqui tá correto, porque se você voltar no texto aqui, ó, quando ele diz, ó, in a survey of Gen Z workers from JobSite Monster, 70% of respondents ranked purpose as more important than pay. More important than pay. Aqui, ó. In a survey of Gen Z workers. Então, realmente, isso aqui é correto. Por que correto? Ah, mas o que é outweigh, Lavínia? Outweigh é... Ó, espera aqui para explicar esse termo aqui. Outweigh. Weigh, em si, literalmente, é pesar. O out, aqui, no verbo, dá o sentido de além. Então, pesar além tem uma importância maior, tá? Então, se você quiser pensar dessa forma, também não está errado, tá? Então, como ele diz correta, essa é brava. Letra C. Having a meaningful job is something ordinarily wanted before anything else. Não é algo aqui priorizado ou comumente desejado antes de tudo. As pessoas, como ele diz no texto, estão mais em busca desses trabalhos aqui, ó, puramente monetários, para garantir o pão de cada dia, tá? Essa coisa de meaningful job é de pessoas que têm mais oportunidade na vida, têm mais conforto, para conseguir priorizar propósito na frente de pagamento, tá? Então se preocupar mais com propósito, com sonho, do que dinheiro em si, tá? Isso daqui, before anything else, tá errado, tá? E quando ele fala ordinarily wanted, é no sentido de comumente desejado. Também não, tá? Letra D. Occupying glamorous positions is not considered a part of many possible definitions of meaningful jobs. Cara, não é porque antes ele falou que as pessoas preferem propósito a dinheiro, assim, ao pagamento, não é porque deixa de ser uma vitória, enfim, uma definição de trabalho significativo, trabalho de valor, tá? Não perde valor quando ele fala not, ele nega isso. Isso daqui ele não nega no texto, tá? Na letra E, quando ele diz Great resignation can be defined as people's willingness to fight for their dream jobs. Tá? Primeiro, quando ele diz resignation, daquela, né, resignação, é de demissão. Então ele diz aqui, fight for the dreams jobs, não, no sentido de lutar pelos trabalhos, pelo trabalho dos sonhos, mas sim por sair dos trabalhos dos sonhos, porque resignation, se voltar aqui no texto, tá mais aqui pro final, tá? Aqui, ó. Great resignation, a phenomenon that seeing workers leave their jobs, tá? Então não é fight for their dream jobs, mas sim sair dos trabalhos, tá? Essa aqui também tá errada. E a letra B nessa 6, tá? Aí na 7. Perdão. Na 7. In people begin to want more from their daily grinds. What is the meaning of the expression in bold? Daily grinds in the previous passage taken from the text. Choose the correct option, tá? Então, daily grind aqui, quando a gente fala, né, grindar e tal, é esse tipo mais de batalha, né? Quando ele diz daily, vamos supor, batalha diária. Seria batalha diária. Se ele ler no lutas diárias, batalhas diárias, se ele no trabalho árduo, né? Deixa aqui no trabalho árduo. Deixa aqui de stand-by.
trabalho árduo, que é muitas vezes monótono, né? Então vamos procurar por isso que traga uma opção correta, né? Em relação a isso, o significado correto. Letra A, boring work that you have to do every day. Pode ser, tá? Porque, sim, enfim, se refere ao trabalho monótono que é árduo. Pode ser, mas vamos usar as outras. Daily dreams and wishes. Não tá falando de dreams, tá falando de batalhas, tá? Muito menos desejos, tá falando de, enfim, batalhas, sonhos e desejos, não, tá falando de batalhas. Na letra C, day-to-day basic needs for food and shelter. Ele não tá falando de necessidades básicas, ele tá falando de lutas diárias, novamente, tá? Letra D, daily fixed amount of money agreed as pay for an employee. Ele não tá falando de amount of money, mas sim das atividades aqui, dessas batalhas diárias das pessoas. Letra E, attempts to improve mental health every day. Não é porque tá falando de batalha, de luta, que tá se referindo necessariamente ao. Enfim, o sentido ali mais figurado da coisa, não. Quando ele diz aqui daily grinds, é das lutas diárias para garantir, entendeu? O pão de cada dia. Não se refere à saúde mental. Então não leve pro sentido tão figurado assim da coisa, tá? Número 8. One word could correctly replace if in if people don't have outside time, tanana. Então, isso a gente já sabe que correct saber que é no sentido de condição, né? Condicional. É, aí ele quer correctly replace without changing the form and meaning, tá? Então quer um sinônimo ali, né? Ele quer, enfim, correto, né? Correctly replace, que é o sinônimo correto, tá? Unless, não, unless é contraste. Provided, provided é, tá? Cuidado, porque se você olhar assim, você pensa, é verbo, tá errado. Não, provided é uma conjunção, tá? Que expressa condição. A C. Essa C tá errado porque beyond significa além, e aqui if é se, tá? Whereas é enquanto. Não passa essa ideia. Though. Though é concessivo, tá? Whereas é contraste. Esse daqui é contraste, esse daqui é contraste, esse daqui é concessivo. Esse daqui não tem nada a ver, porque além, enfim, além de algo, não tem nada a ver com sentido de contraste, condição, tá? Isso aqui tá errado. Então é a letra B mesmo, provided. A 9. Tá, essa 9 é de semântica, né? Do you prefer to be involved in something superficial, in a chaotic environment, in a temporary moment with sincere people, and in a pessimistic state of mind? Aí ele tá perguntando, which alternative presents the correct opposites? The correct opposites of the words, in bold. Tá. Ele quer os antônimos, tá? Os antônimos corretos dessas palavras. Superficial. Superficial é algo superficial, algo raso. Então, qual que é o oposto disso? Algo superficial e raso? Profundo, né? Então, thoughtful, pensativo? Não. Heavy, pesado? Também não. Artificial, artificial? Não. Shallow, raso? Não. Isso aqui é sinônimo. Então, cara, só com o primeiro termo a gente já acha que são corretas. Então tem que ser assim, eficiente na hora da prova. Neat. Neat é organizado. E aqui tá falando chaotic, caótico. Tem nada a ver. Não tem a ver, perdão. Porque é antônimo, tá? Lasting. Lasting, duradouro. Aqui temporário. Realmente é o oposto, tá? Isso aqui tá correto, isso aqui tá correto. Isso aqui também. É deceitful. Deceitful no sentido de desonesto, tá? Mentiroso. E aqui tá falando sincero. Então, uma pessoa honesta, tá? Pessoas honestas. E aqui tá falando deceitful, realmente é oposto. Pessimistic e hopeful. Realmente, hopeful pode ser sentido de otimista, de esperançoso, e pessimistic dá essa ideia de pessimista, né? A pessoa que não é tão otimista assim. Então, realmente está correta a letra E. Agora, na 10, tá perguntando which sentence below conveys the idea of advice. Advice é conselho, tá? Então, o que tiver passando a ideia de ordem, ou sugestão, ou suposição, a gente já corta. A letra A tá falando, she can possibly be here. Então, uma suposição, ela não pode estar aqui, se ela tá viajando, né? Então, não. Isso aqui não é conselho, isso aqui é uma suposição. A letra B, she would rather study more. Esse D aqui contraído com rather, would rather. Isso aqui é uma suposição, tá fazendo uma suposição acerca dessa moça aqui, então não. Tá, ele quer ideia de conselho. A letra C. She would be here now, but she's been delayed. Não. Esse but aqui tá expressando uma ideia de condição, não de, enfim,
não de conselho, tá? Letra D, she better take her medicine. Sim. Sabe por quê? Porque esse had better aqui expressa assim essa ideia de conselho, é uma construção bem comum, tá? No inglês, então é melhor você ter gravado. A eco. If you went to bed for an hour, you might feel better. Não, esse might aqui é ideia de possibilidade, não de conselho, tá? Agora 11. 11 esse daqui. Read the comic strip and mark the correct option. Correct. Tá. O cara, oh, are you sure it's a dog? A menininha. He used to be a collie before he was run over. Aqui tá perguntando. In the comic strip above, the phrasal verb run over is equivalent in meaning to. Tá? Run over significa passar por cima de algo, no sentido ali de atropelar, tá? Na letra ele diz worn out. Worn out não. Worn out, esse worn aqui é participe do verbo to wear. Então, wear out. Vamos supor, wear out é uma blusa, uma roupa. Desgastou uma roupa, tá vestido demais. Então, no sentido aqui, worn out é sentido de desgastado. Não tem nada a ver com atropelado. Swerved away. Esse swerved away que você pensa aqui, porcaria swerve, né, Lavínia? Mas vamos por parte. Swerve, ó, verbo. Swerve em si é desviar. Quando ele diz away, é porque ele enfatiza o ato de ter desviado. Então, desviou para longe, tá? Então é basicamente isso. Quando ele diz aqui que passou por cima, que atropelou, não é que ele desviou para longe, ele realmente acertou o coitado, né? Então não é a B. Na letra C, knocked down. É, realmente, é o gabarito. E eu queria fazer uma observação aqui, porque ó, tem o knockdown e tem o knockout, tá? Knockdown é puramente se jogar ali no chão ou derrubar alguém. Igual. Nesse sentido aqui, de run over, tá realmente no sentido de derrubar, enfim, de atropelar e tal. Mas quando se diz knockdown, é no sentido ali da luta mesmo, de deixar, vamos supor, o inimigo inconsciente, tá? Não é puramente derrubar algo, é no sentido mais violento, knockout, tá? Então, não confundam, tá? Knockdown é uma coisa, knockout é outra. Knockout é mais intenso. E no gabarito aqui é knockdown mesmo, tá? Na letra D, wrapped up. Wrapped up não tem nada a ver no sentido de embalar um presente, wrap up a present, entendeu? Embalar algo, enfim, uma caixa, alguma coisa, não tem nada a ver isso daqui. Run away é no sentido de fugir, não tem nada a ver. O cara realmente acertou o coitadinho do bichinho ali. E agora vamos continuar, né? A 12, tá aqui em cima. Tá, essa daqui é chatinha, porque vai misturar uns conceitos aqui do contexto marítimo, mesmo se o cara não souber, tá ferrado, né? Mas é basicamente preposição, completar com as preposições. Choose the option with the correct sequence to complete the blanks. É, realmente. Completar as lacunas com a sequência correta. Tá. A1. Ran aground. Ele fala detonanã, Miralong Container Ship, MSC Antônio, ran aground. Ran aground é no sentido de run aground, encalhar, né? Run aground, run também poderia ser ashore, né? Run ashore, tá? Mas aqui quer dizer que encalhou. In the Red Sea. In the Red Sea, tá? Encalhou no Mar Vermelho, tá? Não foi. Tem como falar foi sobre, foi no mar, tá? Não dá esse sentido de sobre, é sentido de in mesmo, no mar. In the Red Sea, some 100 nautical miles, tananã, Jeddah. From, né? From. Por quê? Tá falando de distância, né? A cerca de 100 milhas náuticas de Jeddah na Arábia Saudita. Então, realmente é from, tá? Não já corta eco aqui. Não é off, não, tá? Aqui, ó. Já corta já, né? Caramba, já corta. Então, assim, realmente aqui é a Bravo. Mas eu vou continuar corrigindo aqui pra vocês terem uma ideia do resto. Ó, 3. The box ship was headed to Jeddah. Was headed for, tá? Sentido de destino, né? Head for. Você tá destinado para ir para algum lugar, você tá, enfim. Ó, headed for Jeddah. Destino a Jeddah, Saudi Arabia. Então, realmente, headed for. Tava destinado a ir para um lugar, tava direcionado, tá? Perdão, não tinha visto enfim, a palavra na mente. Mas é headed for, destinado a, direcionado a Jeddah, tá? Então, aqui é 3 é for mesmo. Esses 3 aqui, por enquanto, estão corretos mesmo, tá? 4
que seria o at, or after making a stop at Port Sudan. Realmente é at, tá? Quando a gente para em um lugar ou está em alguma cidade, enfim, a gente usa o at, né? Cidade, enfim, país, né? Vamos supor, I was... Até um lugar mesmo sem especificar muito, ó. I was at home, I was at the airport, enfim. Pode continuar dizendo sem necessariamente especificar se está dentro ou fora do lugar, mas você está no local, né? At Port Sudan. When it ran aground. Tá. É realmente o at, não é o in. A5. After the grounding, the vessel developed a small list to port. Realmente aqui a finalidade, né? To. Tá. Tem como ser o at. Agora, esses aqui. The cause of the grounding is tanana, investigation. Por que que é under? Porque em português seria tipo sob investigação. E sob realmente dessa ideia de under. Baixo, assim, sob investigação. Não tem como ser on, não tem como ser at, tá? A7. É... Say ran aground due to its GPS being jammed. Cara, você já visitou aqui, ó, o particípio? Ó, tá na voz passiva isso daqui. Então, cadê o agente passivo? O agente passivo é Electronic Interference in the Area. Então é pai, tá? Pela interferência eletrônica, tá? Então, é realmente aqui a Bravo. Agora vamos continuar. 13. According to the text, container ship MSC Antônia killed over seawards. Caramba, você pensa, que porcaria é essa? Bom, isso daqui é, enfim, é vocabulário da área, né? Killed over, tá? Então vamos por parte. Killed over seawards. Quando ele fala killed é no sentido. O kill, o verbo kill, aqui é diferente de kill, tá? Não tem nada a ver. Kill é no sentido de fall, tá? Fall, cair, enfim. Quando ele diz over, é porque kill over é no sentido de tombar, né? Cai assim pra frente. Então é no sentido de tombar, tá? Quando ele diz. Não é seawards, não. Seawards. Seawards. Seawards aqui é uma desinência de direção, tá? Então, quando ele diz seawards, é na direção do mar. Por quê? Porque, por exemplo, tem towards, tem backwards, que também significam direção. Mas nesse caso, por exemplo, é pra frente, aqui back, pra trás, tá? E aqui no caso é si, na direção do si. Isso realmente está correto em relação ao contexto? Não, porque ele não tombou em direção ao mar. Aqui ele diz, ó. Aqui, ó. Ran aground in the Red Sea, some 100 nautical miles from Jeddah. The box ship was headed for Jeddah after making a stop at Port Sudan when it ran aground. Tá? Então, não estava na direção do mar, né? Tava na direção de Jeddah quando ele parou no porto de Sudão, tá? Então, não tem nada a ver com SeaWorld, não. B. Was there a standstill in Jeddah? Não estava parado em Jeddah. Tava atracado ali no porto, né? Atracado não, encalhado, né? Encalhado no porto de Sudão, tá? Ran aground, quer dizer encalhado. C. Batten down the hatches. Cara, batten down the hatches, quando ele fala batten down, vedar, fechar com algum pedaço de madeira, né? E quando ele fala the hatches, esse hatches aqui qual é a palavra? Boca de porão, né? Escotilha do navio ali, do cargueiro. Então, não, isso daqui não. Isso daqui eu até voltei no texto na hora pra ler, realmente não tem nada disso sendo mencionado. Isso daqui ele viajou muito, tá? Na D, became wedged and tilted slightly. Tá? Quando ele fala became wedged, wedged é no sentido de preso, né? Não no sentido puramente parado, mas no sentido de preso. Igual ele diz aqui, encalhou, ficou parado, ele ficou preso. E tilted slightly é que realmente ele inclinou, né? Virou o barco, porque ele tombou. Então ele inclinou. Se ele tava assim, ele passou a ficar assim, vamos supor. Inclinou slightly, levemente. Então, tipo assim, não ficou totalmente em pé, mas deu uma inclinada. Então realmente é esse o gabarito, né? Porque se ele tombou. Letra E. Was adrift, not under command. Was adrift. Adrift. Adrift é a deriva? Não. Não tava à deriva, tá? Não tava à deriva, não. Ele tava encalhado. Como que ele estaria à deriva? Tava encalhado no porto, olha lá. Não tava à deriva. Na 14. Outra de interpretação, meu Deus.
According to the text, it is correct to say that vessel Ultra Galaxy was steering towards Tanzania when the skipper relayed the distress alert. Tá aqui no início tá certo. Quando ele fala towards Tanzania. Aqui, ó, towards Tanzania. Isso realmente é mencionado aqui no início, ó. Oh. Ah, não, no início não, no final, ó. En route to Tanzania, tá? Mas aqui, quando ele continua, and the skipper relayed the distress alert. Ele até fala de distress call, mas ele alert, mas ele não fala do skipper, que ele realmente relatou esse alerta de distress. Não, isso daqui tá errado, isso daqui não foi mencionado no texto. Na B, a storm surge made the ship Ultra Galaxy drift to a faraway region of the South Africa's west coast. Drift? Não. Ele não falou em nenhum momento de desviar para uma região longe da costa, não. Ele nem fala de Storm Urge, tá? No texto, isso aqui realmente não foi mencionado, né? É realmente fora do contexto aqui. Letra C. A whirlpool caused the constant battering and led to an oil spill. Isso daqui também não foi mencionado, cara. Ele tá enchendo banana no texto. Isso daqui não falou em nenhum momento de whirlpool. Tá errado. Letra D. The freighter Ultra Galaxy burst clear of the land. Birthed é atracado, né? Isso aqui é atracado? Freighter. Freighter é cargueiro, tá? Freighter é cargueiro. Quando ele diz que atracou longe da terra. Falou que foi realmente longe da terra. Bom, continuando, né? Primeiro que ele não atracou, ele encalhou, tá? Porque, igual na outra questão aqui, ó. É, ele passa aquela ideia de ran aground, porque ele menciona aqui, ó. No primeiro aqui, né, ó. Primeiro parágrafo. Beat on its side. Passa justamente aquela ideia do ran, beat, né, no passado. Ran aground, tá? De encalhado. Então, é, ele não atracou, ele encalhou, já tá errado por aqui, né? Clear of land, não estava longe da terra, totalmente longe da terra, porque depois aqui ele fala que comunidades locais ajudaram, ó, foram listadas para ajudar na limpeza, porque teve um derramamento de óleo, então não, tá? Esse primeiro parágrafo explica bem isso, que essa alternativa aqui tá errada. A echo. The superstructure gave way and caused breaches on the frame. Sim, tá? Esse breaches aqui, quando ele fala no texto de cracks, tá? Cracks. Aqui, ó, com a passagem. Ó. Passagem aqui. The massive force of its constant battering caused the accommodation block to first break off, which then led to a number of larger cracks on the hull. Então, quando ele fala larger cracks on the hull, justamente esses vazamentos, essas rachaduras em si, né? No hull seria no casco do navio, tá? Então, quando ele fala breaches on the frame, ele fala dessas large cracks on the hull. Realmente é eco na 14, tá? Agora vamos para 15, tá aqui embaixo. In stormy conditions, the wreck was battered by swells of up to 6.0 meters. It's possible to say that the sea was... Tá, então quando ele diz stormy vem de tempestade, storm, tá? Então, são condições intensas de tempo ali, tá? Não tem nada de suave, não tem nada de calmo. E ele tá falando de smooth slight. Smooth, não tem nada a ver, tá? Não tem nada de calma aqui. Slight. Slight seria no sentido sutil, tá? Não tem nada de sutil, não tem nada de calma. Aqui quando é storm, condições, storm conditions, stormy conditions, tá? Isso aqui é um adjetivo. Condições intensas, tá? Tensas ou violentas.
ali do tempo, ali do clima, tá? Letra B, fierce and raging. Sim, fierce e raging realmente passam esse sentido de violentos, tá? É a letra B mesmo. A C, unruffled e glassy. Unruffled. Tá, então vamos por parte. Unruffled. O que é ruffled? Ruffled. Ruffled é realmente bagunçado, tá? Em desordem. Desordenado. Vamos colocar aqui desordenado. Palavra mais bonita. Quando ele coloca esse ele nega isso daqui. Então seria ordenado. Então não tem nada de ordenado, não tem nada de organizado, não tem nada de não bagunçado. É justamente um clima intenso, violento, tá? Então isso aqui não tem nada a ver. Quando ele diz glassy, glassy. Não. Glassy. Glass remete a vidro. O que, que tem a ver com vidro? Aqui não tem nada de delicado ou frágil como o vidro. Não. Condição intensa e violenta. Quando ele fala mirror-like, também passa essa ideia de vidro, não tem nada a ver enfim, de frágil, não. Condição intensa. Mild. Mild é a mesma coisa que smooth, tá? O sinônimo, então não tem nada a ver. De suave, não tem nada de suave. Quando ele diz flat é plano, né? Se passa a ideia de plano, passa aquela ideia de supor que nem o vidro que é plano assim, que é sem nenhuma perturbação, ou enfim, é, coisa que que não deixa ele plano, que deixa ele ondulado, não. Não tem nada de não tem nada de plano de calmo, tá? Quando ele diz estilo, ele diz de parado. Então, sem perturbação, não. Totalmente intenso, violento clima. Então, stormy é realmente algo violento. Fierce ou raging, tá? São sinônimos. Agora, a questão 16. Essa daqui, né? É true ou false, tá? Então, ele quer que eu complete com a sequência correta. Ele diz na 1. Maritime transportation is a real hindrance to the development of economy. Hindrance não. Você pensa, que porcaria hindrance, né? O cara tá querendo que eu seja fluente no inglês. Cara, não. Tá, vai dar pra se manter pelo contexto, mas hindrance aqui significa obstáculo. Você ficou com dúvida. Isso aqui significa obstáculo, tá? Um impedimento, um obstáculo pro desenvolvimento da economia. Isso aqui já tá errado. Por quê? Porque quando ele diz aqui, ó, logo de início, maritime transportation serves as the backbone of global trade. Essa expressão aqui, ó, serves as the backbone, seria, enfim, traduzível para, tipo, funcionam como braço direito. Então, é uma peça essencial, entendeu? Que é do global trade, tá? Então, quando ele diz que é hindrance, que é um obstáculo, ele tá negando isso. Então, é falso. Então, aqui, ó, já corta A, já corta B, já corta eco. A 2. Shipbuildings upholds the local economy. O que é uphold? Uphold é no sentido de mantém, de manter, de defender. Né? Defender, defende, e já conjuga, defende, mantém. Quando ele diz que defende, mantém, não tá em concordância, perdão, não tá em concordância com o texto por um momento, eu enfim, confundi. Mas quando ele diz aqui, despite, ó, ele diz, ó, despite these significant advancements in ship design. Esse ship design é o que? Shipbuilding, entendeu? Ó, navigation technology, safety protocols, tananã. Ship accidents remain a persistent concern. Então, tipo assim, apesar desses avanços, né, no design aqui, ó, enfim, dos navios e tal, dos cargueiros, os acidentes ainda remanescem como uma preocupação ali, né? Realmente são preocupações persistentes. Então, quando ele diz que mantém a economia local, não é bem assim, tá? Essa parte aqui tá contradizendo isso. Então, aqui é falso, tá? Então, a gente já chega no gabarito. Mas vamos continuar corrigindo. 3. Vessel mishaps endure as an abiding worry. Vessel mishaps. Quando ele diz vessel mishaps, é desse. Aqui, ó. Vessel mishaps. É desse ship accidents, tá? Então, realmente tá certo. 4. Maritime
transportation has been overlooked in the global market. Aí você pensa, overlooked aqui, tem que ter cuidado com esse overlooked. Porque ele não tá assim, no sentido, tipo assim, visado, de desejado, mas sim no sentido de omitido, tá? Cuidado. Overlooked aqui, no sentido de omitido. Quando ele diz que tá omitido, ele realmente, ele volta aqui nessa, é parecido com essa 1 aqui, ele volta nessa 1 porque, igual ele diz que é um obstáculo, diz que tá omitido, diz que basicamente não é importante. Sendo que aqui no primeiro parágrafo, a primeira, enfim, frase aqui, né, primeira oração é falando que serves as the backbone, ou seja, funciona como o braço direito, uma peça ali essencial, entendeu? Necessária pro global trade, tá? Global market também, tá? Aqui seria o sinônimo. Então, essa daqui tá falsa. Não tá correta, não. A 5. Maritime transportation is making strides. Stride é de passo. Então aqui, making strides seria no sentido de tá avançando, tá? Então, quando ele diz que tá avançando, realmente está avançando. Porque, ó, ele pode sim ter esses problemas, essas preocupações, como os acidentes, né? Que realmente são preocupações aqui, ó, persistentes. Mas tem esses avanços, como no ship design, navigation technology, safety protocols. Então, teve avanços sim nessas áreas, apesar de persistirem preocupações, tá? Então, essas 5 tá correto também. Também não, enfim, é correto. A 3 e. Perdão. A 3 e a 5. 3 e a 5 são as corretas. Realmente bate aqui com a C. Tá. Agora vamos continuar, né? A 17, ó. Essa é só de correta. Não é de falsa também não. Which statements are true about the text? Mark the correct option. The sea jargon is acknowledged by all and sundry. Acknowledged by all. Acknowledged by all. Tá. Ele não lembro dele dizendo isso no texto, não, mas se a gente voltar, aqui, ó, no início, cadê? No início que ele diz sobre não ser familiar, tá? É no início, perdão, não é no final, não. Aqui, ó. Unfamiliar, aqui, ó. Justamente aqui, ó. Logo no início, ó. Unfamiliar jargon, tá? Então ele fala de termos que são não familiares, tá? E aqui ele tá dizendo que acknowledged by all é reconhecido por todos. Não. Sea jargon, não. Unfamiliar, ele fala no texto. Unfamiliar, tá? Ele tá querendo os que são verdadeiros, esse daqui é incorreto. Então já corta a alfa, já corta a eco. A 2. Literacy was a hardship for the favored. Hardship. Hardship. Não. Para os favorecidos, dificuldade para os favorecidos, não. O que ele diz aqui que é uma benção, né? Ele diz um termo até engraçado, diferente, né? Mas esse daqui, ó, boon, significa bênção, tá? Only to the privileged. Privileged é justamente esses favored aqui, tá? Os favorecidos. Então, essa realmente tá correta. Não, correta não, perdão. Tá incorreto porque ele diz dificuldade. Se fosse boon, teria correto, tá? Aqui também tá incorreto. Bravo. Bravo Charlie, já marca Delta. Mas vamos ler o resto. The advantage was able to read and write. Sim, tá? Porque quando ele fala de literacy was a boon for the privileged, aqui, ó. Ele diz realmente que aqui, ó, que os privilegiados, os favorecidos, realmente eram os avançados, enfim, advantaged realmente é sinônimo para favored e privileged. Então eles realmente tinham
esse background de saber ler e escrever, né? Eram alfabetizados, porque tinham os não alfabetizados também. A4. Pronunciation was on the mark in the age of sail. Não, não, porque aqui, nessa parte do texto, ele diz que, ó, do Age of Sail, aqui, ó, pega esse amarelo aqui. In the age of sail, crews in the age of sail could be made of dozens of peoples from countries all around the world. These pronunciations were neither consistent nor always accurate to the word's original spelling. Então, por causa dessa diversidade, né, cultural, não era sempre precisa a pronúncia, tá? Então, aqui ele diz que was on the mark. On the mark é sinônimo para accurate. E não era preciso, como tá falando o texto. Tá falando que era o contrário disso. Tá? Então, realmente, 3 e 5 estão corretos. Mas o que ele diz aqui nas 5, né? Pra gente bater o martelo. There was a melting pot of crews in the age of sail. Quando ele diz melting pot, não é, enfim, caldeirão, um pote derretendo de tripulantes, não. Aqui ele diz justamente dessa diversidade cultural. Porque no mesmo texto, na mesma parte do texto que eu marquei aqui, ó, quando ele diz. Ah, aqui, ó. Esqueci de marcar, tá? Mas ele diz aqui, ó. Could be made of dozens of people from countries all around the world. Esse all around the world é justamente expressado quando ele diz aqui, ó, melting pot of crews, tá? Então é justamente se referindo a essa diversidade, tá? Diversidade cultural. Questão 18. Read the sentences below and mark the option that is grammatically incorrect, tá? Então, outra de gramaticalmente, tá? Mas dessa vez é incorreto. Tá. Letra A. They can decide if to travel abroad or buy a new car. Não, não tem esse if, tá? Não, não tem esse if. Esse if tá errado. O correto seria sem o if ou por exemplo, se ele dissesse, digitar aqui, né? They can't decide. Se for com between. Aí seria traveling abroad, or buying a new car. Dessa forma também estaria certo, tá? Mas se ele mantesse, por exemplo, they can decide to travel abroad or buy a new car. Também estaria certo, mas com esse if tá incorreto, tá? E já é o gabarito, então graças a Deus. Na prova, perdão, você marcava e já pulava. Na B, she was surprised at her son's grade in chemistry. Surprised at. O at tá correto, porque poderia também ser with, tá? She's lacking in. Ela tá carecendo em respeito. Sim, tá certo. My husband never told me if he was disappointed in me. Disappointed in. Sim, tá certo. Também. Esse told if. Told if também tá correto, porque expressa uma condição se está ou não desapontado. E aqui diz que está realmente desapontado, tá? Então não tem nenhum erro aqui, gramatical não, na eco. There was a big argument about whether they should move to the city. Se ele quisesse colocar, por exemplo, whether they should move or whether they should not, também estaria correto, tá? Mas aqui ele omitiu essa parte, mas de certa forma também está correto. E ele quis dizer incorreto, então realmente é a letra A. 19. Read the sentences below and mark the option that is grammatically incorrect. Que é a outra incorreta. Letra A. We've got no invoices, but my niece sings worst of all. Não, sings the worst of all. Porque tá comparando uma voz com as outras vozes deles, né? A B. She's more of a poet than a novelist. Sim, tá correto. Comparando uma coisa a outra coisa, não a um outro grupo de coisas. E ele que é incorreto já é A, né? Mas assim, ó. What's the best movie you've ever seen and what's the worst? Realmente, também tá correto, porque quando ele diz you've ever seen,
between all the movies you've ever seen. Então, qual que é o melhor dentre todos os que você já assistiu e qual que é o pior? Que realmente está correto. Na D, more people live in the capital than in the whole of the rest of the country. More you than, tá? Tá realmente correta essa construção. More in the capital than in the rest of the country, tá? A Echo. Which of you earn the most money? Sim, tá certo, porque é you comparado com o grupo todo, tá? Comparado com o grupo todo. E aqui eu trouxe um resuminho, igual. More than. É uma coisa em comparação com a outra. The most of e the worst of é superlativo, tá? Então aqui é sempre uma coisa em relação a um grupo de coisas, tá? Então aqui seja the most ou the worst é um objeto em comparação a outros, ou uma pessoa, um ser, enfim, em relação a outros, tá? Uma comparação no sentido superlativo. E que eu trouxe um outro bizu, se você quiser tirar print, pode tirar print, tá? O oposto de best é worst, e o oposto de better é worse, tá? Então, best e worst, você pode gravar pela terminação aqui, ó, o ST de superlativo, tá? Isso aqui não vai ser difícil de gravar por causa do, por exemplo, ó, do most, ó, do most, tá? Então, terminação igual a superlativo. Quando temos better e worse é de comparativo, tá? Então não é uma comparação de uma coisa em relação a várias outras, é de uma em relação a outra, tá? Então você usa esses aqui. Agora, a questão 20, para finalizar, é uma de tempo verbal. E, cara, questão de tempo verbal, se você quiser matar rápido, você presta atenção na voz verbal. Se você tiver com dificuldade, enfim, de identificar qual é o tempo verbal ali da lacuna, presta atenção na voz verbal, né? O que está sendo mencionado ali está sofrendo ação, está praticando ação. Aí você já mata um monte de questão assim, que você vai vendo se está na voz passiva ou na voz ativa. Você não foca tanto no tempo verbal em si, tá? Pela leitura, você já identifica. A ação está sendo praticada sobre, enfim, o que está sendo mencionado ou o que está sendo mencionado que está praticando a ação. Mas aqui, ó, lendo o texto, né? Ele diz aqui essa questão, ó. Subir aqui. Read the excerpt below and mark the correct option, tá? Lift boats, risks and challenges. Lift boat. On August 11, 2024, the U.S. Coast Guard, Tanana, to a 145-foot offshore lift boat located about 40 miles. Tanana, tá. Então aqui, letra A, had been dispatched. Had dispatched. Quando ele diz dispatched, despachado. Então, aqui ó, US Coast Guard, a guarda, não é guarda-costa não, né? Mas enfim, a marinha, né? A marinha dos Estados Unidos despachou ou foi despachada? Quando ele diz aqui, ó, foi despachado, ó, por exemplo, foi despachado para, dananã, realmente é na voz passiva, porque eles não despacharam o lift boat, tá? Vamos supor. Não despacharam esse barco aqui, mas foram despachados para justamente salvar aqui, ó, 2 crew members, tá? Então, alguém acionou a Coast Guard para salvar. Então, é na voz passiva. Você já identifica os que estão na voz passiva. Já corta D. Já dá pra ajudar alguma coisa, né? Já corta D. 2024, tá no passado. Was being dispatched. Não, isso já aconteceu. Não tá falando de uma ação ali durante algo nem nada, não. Isso já aconteceu, já tira o que tá expressando tempo contínuo. Agora no 2. Although the fire tananã, extinguished. Tá. Aqui é voz passiva também, por quê? Porque o fogo ele não se extingue sozinho, tá? Então alguém extinguiu o fogo, alguém apagou o fogo. Então, não é aqui na voz ativa, tá? Aqui também não poderia ser, mas já cortamos. Had been extinguished e had been extinguished. Tá. Agora na 3. Lift boats to remove the motion of the sea. Lift boats é aqui designed. Eles foram
designados ou designaram, né? Tá no passado, tá no presente. Vamos continuar lendo. Yet they introduce their own set of risks. Introduce. Tá? Aqui tá no presente, tá? Present. Present simple. Então, aqui tá falando da função dele. Então aqui é atemporal, é independente enfim, desse contexto aqui. Ele tá falando da função geral dos lift boats. Aqui, ó. Remove the motion of the sea. Tá? Então, não pode ser word designed, tá? Eles são designados para isso. Não é que foram designados uma vez e acabou a função deles, não. Ainda são designados para isso. A função atemporal deles, tá? Então, essa foi a correção da prova, espero ter ajudado aí.